A paz do Senhor, tudo bem? Que o nome de Jesus venha a ser glorificado e venha a ser exaltado nesse dia, nesse dia abençoado que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém? Eu queria falar hoje conosco a respeito de uma mulher. Eu queria falar conosco a respeito de uma mulher chamada Débora. Ela foi uma juíza e uma profeta. Dentre uma geração onde tinha se corrompido, onde os homens tinham se corrompido a outros deuses, a outros ídolos. E eu sei que nós estamos em tempos onde muitos de nós têm se corrompido ou então têm dado ouvidos a tantas coisas que não a palavra de Deus, que não deixa de ser uma falta de prudência. E eu queria falar a respeito um pouquinho disso nesse dia, nesse devocional. Então a palavra que eu escolhi para nós está escrita lá em Juízes. Tem um pouco de vento, mas glória a Deus. Capítulo 4, que diz assim a palavra de Deus. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela para ter juízo. Amém? Então, o que eu quero falar com isso? Eu acho tão lindo porque a palavra de Deus fala que antes da humanidade de Débora, das coisas de mulher de Débora, que ela era esposa de Lapidote, ela era profetisa. Engraçado, né? Como o Senhor é. Porque o Senhor não colocou a humanidade de Débora em primeiro lugar. O Senhor colocou em primeiro lugar o chamado, a vocação. Nós temos que entender uma coisa, que nós fomos chamados e vocacionados pelo Senhor e instruídos pelo Espírito Santo de Deus para algo muito maior do que simplesmente desenvolver a nossa humanidade na face da terra. Débora era uma mulher e a sua humanidade, muitas das vezes, ela se sentia cansada, ela tinha vontade de passear, ela tinha vontade de ficar em casa, de descansar, mas acima de toda a sua humanidade estava o chamado e a vocação. Como mulher, talvez Débora quisesse chegar e comprar algo e não deu. Mas como profetisa, ela olhava para a circunstância e dizia: não, eu tenho um Deus poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, daquilo que eu espero. Talvez na humanidade de Débora, ela olhava para as dificuldades e ela pensava assim: meu Deus, meu filho tem uma enfermidade, o meu filho não vai conseguir vencer essa luta. Mas ela olhava para o Deus Todo-Poderoso e ela dizia assim, em seu espírito, ela dizia: se eu tenho um Deus, que Ele virá em meu socorro, porque Ele é poderoso, porque Ele tem poder para fazer e para trazer à existência aquilo que não há. É nesse lugar que eu quero chegar com você. É nesse lugar que nós temos que chegar em Deus. Neste lugar de nós colocarmos em primeiro lugar o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso lugar em Deus. E depois as outras coisas, o Senhor, a palavra de Deus fala em Mateus: buscar primeiro as coisas que são do alto, porque o Senhor, Ele por certo nos dará todas as outras coisas. Buscar primeiro o reino de Deus, com toda a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará. As coisas que concerne, que são da nossa carnalidade, que são da nossa carne, que são coisas que são passageiras, que são as coisas desse mundo, o Senhor, por certo, Ele nos concederá. E engraçado, né? Que a palavra de Deus diz que ela habitava debaixo de uma palmeira. A palmeira de Débora. Quer dizer que Débora, ela tinha um lugar em Deus. Ela tinha o seu lugar em Deus e aquele lugar era dela. E a palmeira, a gente sabe que eu tenho
um coqueirinho ó, atrás de mim, ó. E agora tá quente e aqui embaixo tem sombra. Por quê? Porque muitas das vezes a palmeira ela gera sombra, ela gera refrigério. E então quando nós temos o nosso lugar em Deus, nós temos esse lugar de refrigério, nós temos esse lugar de sombra, nós temos esse lugar. E quando nós plantamos um lugar de oração, um lugar de busca, um lugar que nos pertence, nós não caminhamos debaixo de palmeiras de vizinhos, de irmãos, de pastores, nós caminhamos debaixo, nós temos esse lugar em Deus. Então nós temos que ter o nosso lugar, o nosso secreto em Deus, para que Ele possa fazer grandes coisas nas nossas vidas. E outra coisa, as pessoas subiam, porque este lugar era num lugar alto. Se você olhar lá, ó, do outro lado nós temos uma montanha. E Débora, ela tinha um lugar, no lugar alto. O nosso socorro vem do Senhor, vem de lugares altos. Engraçado que Débora, as pessoas subiam para ter juízo, para que Débora julgasse as suas causas. E então as pessoas iam consultar a Débora, porque ela era uma mulher ousada na presença de Deus. E as pessoas subiam. E muitas das vezes nós não queremos olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem o nosso... A palavra de Deus fala em Salmos 121, assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E as pessoas subiam até Débora, subiam para consultar. E nós muitas das vezes nós temos que subir o nosso nível de busca, subir o nosso nível de entrega, subir o nosso nível de renúncia, elevar o nosso nível de obediência, elevar o nosso nível de renúncia, para que o Senhor venha cumprir todo o seu propósito nas nossas vidas. Que eu e você aprendamos com Débora nesse dia, que eu e você aprendamos tudo que ela tem para fazer, para falar, para agir, para ser nas nossas vidas, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado e venha a ser exaltado o tempo todo. Que o Espírito Santo de Deus, ele trabalhe na minha vida, que ele trabalhe na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a ter o nosso lugar de oração. Que o nosso Espírito Santo de Deus nos faça entender que antes da nossa humanidade existe um propósito, existe uma vocação, existe um chamado, existe algo muito maior do que as coisas que são terrenas, que são aqui da terra. E que o Espírito Santo de Deus nos leve a esse entendimento. Que se você não tem um lugar, uma palmeira, as palmeiras de Priscila, as palmeiras de Luciano, palmeiras de Betina, palmeiras de Marias, palmeiras de Joãos, palmeiras com o teu nome, aonde você possa chegar neste lugar. É engraçado, né, que a palavra de Deus faz menção que a palmeira, quando vem o vento, né, ela até se dobra, mas ela não se arranca. Por quê? Porque ela tem raízes bem profundas, raízes bem profundas, das quais o Senhor, ó, olha, a palmeirinha ela tem uma raiz bem profunda. Essas raízes são aonde nós estamos fincados, na rocha, que é Cristo Jesus, na rocha. As nossas palmeiras elas têm que estar bem fincadas em Cristo Jesus, na pedra angular, para que eu e você consigamos prosseguir em fazer e em cumprir o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que você aprenda nesse dia com Débora e que você queira ser um pouquinho parecida com ela. Profetiza, mulher de Lapidote, primeira a sua vocação, segunda a sua humanidade, que você venha entender que Deus tem um propósito na tua vida. E que Ele quer te usar para trazer juízo, para trazer conselho, para trazer luz, para ser um diferencial, um divisor de águas na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.